Existe o prato que chega ainda na mesa vivo, se mexendo. Os tentáculos vão ali ficar se contorcendo no prato, grudando na boca, e todo ano tem gente que morre engasgada por conta disso. E esse bicho é um dos mais inteligentes do planeta. Vocês pediram muito por esse tipo de episódio, porque o último deu muita discussão. Teve tanto gente civilizada, quanto gente que nem tanto, mas choveu de comentários no meu privado, e aí pedindo pra eu voltar a esse tema. Então aqui eu tô voltando, mas deixa eu ser claro numa coisa. Eu não tô tentando fazer você ser vegano. Eu sou gastrônomo e eu amo a gastronomia. Mas ao mesmo tempo não dá pra fingir que certos problemas dentro da gastronomia não existem. Então como profissional sério, eu tenho o dever de discutir o que também é indigesto. E por que disso? Porque é desse tipo de discussão que a gente pode encontrar soluções melhores. Comida não vai deixar de existir. Bater o animal pra comer também não vai acabar. A humanidade simplesmente não vai parar de comer carne. Eu vejo isso como uma utopia. Só que tem uma coisa que é certa. Se o bicho vai ser abatido de qualquer jeito, tem uma forma de não fazer ele sofrer nesse processo. Dá pra fazer isso com respeito a ele, com técnica, sem desperdício. Isso daí é o mínimo. E o primeiro caso de hoje é justamente esse do tipo que a gente pode trazer de uma forma mais humanizada de se fazer. E com ele é o polvo. Lá na Coreia existe um prato chamado sanakshi. E como é que é esse prato? O polvo ali é picado ainda vivo e servido ainda com os pedaços ainda se mexendo no prato. Existem versões menores dele que é ele vivo espetado ainda no espeto. Ali não é um abate imediato, é aquela própria ideia do prato parecer que você tá comendo o bicho vivo porque tá se movendo. E essas ventosas chegam a grudar na garganta de quem tá comendo, e tem gente que morre engasgada todo ano por conta disso. Outra coisa, o polvo é senciente, ele sente, e a ciência já comprova isso. Ele é um animal que sente dor, que ele tem inteligência de sobra. Lá no Reino Unido até colocou o polvo na lei de bem-estar por conta disso. E aqui teve um outro capítulo fresquinho nessa história. Teve uma empresa espanhola que tentou abrir a primeira fábrica de polvo do mundo. Ali a ideia era criar milhares de polvos num tanque por ano. E aí para fazer o abate eles colocavam em água congelante. Só que ele é um animal solitário, inteligente, e ali ele seria produzido em massa. Só para alimentar esses polvos precisaria de milhares de toneladas de outros peixes. Então beleza, e aí chegou outra parte da história. Em julho desse ano, 2026, depois de mais de 5 anos de pressão, esse projeto foi barrado. Não vai mais acontecer. Para o polvo hoje, não existe um método que é considerado abate humanitário validado. A fábrica ia matar ele de um jeito que ninguém garante que seria indolor. Então quando não dá para tirar o sofrimento, a pergunta muda. Será que dá para fazer? E a resposta mais honesta disso geralmente é não. Agora do polvo vivo, a gente sobe para uma das sopas mais caras do mundo. E ela é feita do quê? De uma coisa que sai da boca de um passarinho. Só que o problema nem vai ser isso. Imagina pagar mais caro que ouro por um prato feito de cuspe de passarinho. Parece que é o tipo de coisa que é invenção, mas é real e é uma das comidas mais caras que tem no planeta inteiro. Isso daí vai ser a sopa de ninho, e o nome aí vai ser literal. Eles vão pegar ali o ninho de um pássaro chamado andorinhão. Só que esse ninho não é feito de graveto. O bichinho tá lá, trabalhando, ele vai construindo tudo isso com aquele trabalho todo com a própria saliva. Ele vai passando, construindo, e aquilo dali vai endurecendo igual cimento. E quando aquilo dali seca, ele vai virar como se fosse uma taça meio translúcida, grudada ali no fundinho da caverna. E aí as pessoas vão lá, raspam, limpam e vendem. Isso daí vai vender muito caro. O ninho branco ele passa de milhares de dólares o quilo, e o vermelho ele é mais caro ainda, ele vai passar de mais de 10 mil. Isso é comida de banquete de luxo lá na Ásia, símbolo de riqueza, de status, de saúde, isso há séculos. Dizem que reforça o corpo, rejuvenesce, traz um monte de milagres. Só que a ciência até agora nunca provou nada, nunca teve uma única prova disso. Ou seja, eles pagam uma fortuna por uma tigela de saliva com um benefício que ninguém comprovou. E aí você está se perguntando, onde entra aí o sofrimento? Porque o cuspe não dói, certo? Não vai ter nenhum bicho ali morrendo. Tem, porque aí o problema é outro, ele é mais sutil. Esse ninho é a casa do passarinho, e é ali que ele vai colocar o ovo e vai criar seus filhotes. E a maldade mora aí, quando eles vão começar a fazer essa raspagem desses ninhos, eles fazem geralmente na hora errada, antes dos filhotes saírem naturalmente, com os ovos ainda lá dentro. Então essas crias vão tudo junto pro lixo. Ou seja, como eles só precisam no ninho, eles morrem. E essa pressa, essa ganância é tão grande que em várias cavernas lá da Malásia, esse número de ninhos caiu cerca de 96% nas últimas décadas. Ou seja, quase sumiu. Mas se liga aqui no ponto desse episódio, porque esse é um dos pontos que tem conserto fácil. Dá sim pra tirar o ninho sem matar ninguém, é só esperar. Espera o filhote crescer, aprender a voar, abandonar o ninho. E aí sim depois você raspa a casa vazia, porque ninguém vai ter morrido ali, não tem nada. Hoje inclusive tem muitos produtores que fazem esse tipo de casa de andorinhão em plataformas artificiais. Eles são prédios construídos de propósito para atrair esses animais, que eles vão construir os ninhos, e daí é só fazer a coleta no tempo certo. A Indonésia virou a maior produtora do mundo nesse sentido. Ou seja, o problema ali nunca foi o prato, é a pressa e a ganância de juntar o dinheiro logo. Um ninho vazio no tempo certo dá menos lucro do que 2 cheios, então eles correm para pegar antes. Então com regra, com fiscalização e com paciência, esse é um problema que simplesmente não precisava existir. Então no fundo esse daqui é o caso mais simbólico até agora, porque para reduzir esse sofrimento bastava esperar os filhotes crescerem e irem embora. E de um luxo feito de saliva, agora a gente vai para um prato feito de ovas. Um peixe que atravessou até a era dos dinossauros e hoje é morto só para tirar seus ovinhos de dentro.
Existe um peixe que já nadava nos rios muito antes dos dinossauros sequer existirem. Ele sobreviveu a isso tudo, menos a nossa própria vontade de comer os ovinhos que ele carrega dentro. Esse peixe é o esturjão e os ovinhos dentro dele é o caviar. Ela é uma das comidas mais caras e cobiçadas do mundo, ela é praticamente aquele símbolo de riqueza pura. E o próprio esturjão vai ser aquele bicho impressionante, praticamente um fóssil vivo. Ele atravessou eras que praticamente apagaram tudo na face da Terra. A fêmea demora anos, às vezes décadas, para produzir aqueles ovinhos que às vezes a gente serve uma simples colherzinha. E é aí que mora a tragédia. De tanto pescar esse peixe por conta dos ovos, ele virou um dos grupos de animais mais ameaçados do planeta. Isso daqui não é só o tipo de força de expressão, não. Das espécies de esturjão avaliadas, praticamente todas estão nesse risco de extinção, a maioria em risco crítico. É algo parecido ao que eu falei da sopa de barbatana de tubarão lá no outro episódio. Aquele que já sobreviveu a extinções em massa pode aparecer por conta de um único aperitivo. Agora, como isso é feito? No método tradicional, para tirar essas ovas, a fêmea vai ser aberta e morta. E aí vão tirar aqueles ovários que estarão cheios de ovos ali espalhados. Ou seja, o bicho passa anos crescendo, mesmo quando é em criação de tanque, e no fim é aberto pelo que ele tem dentro. Mas presta atenção aqui na régua do episódio, porque esse é um dos que tem solução e já existe. Porque dá para tirar o caviar sem matar o peixe. Ele vai se chamar o caviar no kill, e para tirar ele, geralmente vai fazendo massagem, vai fazendo uma pequena cirurgia e consegue tirar praticamente tudo. E o peixe se recupera depois. Ou seja, ele vive e pode continuar dando ovos nos anos seguintes. Então, porque a maior parte do caviar do mundo é do peixe morto, principalmente por sabor e status. Vão dizer que a textura tradicional é diferente e o mercado de luxo prefere ele assim. Então a morte ali, ela não continua, não é porque ela é necessária, é porque ela é preferida. E tem o outro lado dessa história também, como o esturjão selvagem quase foi extinto, existe um comércio ilegal forte atrelado a ele. E ele é justamente sobre esse esturjão de rio, selvagem, mesmo isso sendo proibido. Hoje quase todo o caviar vai vir de fazendas, e aí isso daí vai dar aquela aliviada na pressão dos que ainda sobram nos rios. Então aqui é o luxo e o status de novo, financiando o desaparecimento de uma espécie. Ele é um animal pré-histórico, ameaçado de sumir, e ele é morto por um ingrediente de vaidade, que já existe métodos de tirar sem matar ele. Então se existe o caminho de tirar essas ovas de peixe, mantendo ele vivo, insistir na morte é escolha, não é uma necessidade. E de um luxo que mata o peixe para tirar o que tá dentro, a gente agora vai para um luxo ainda mais cru. Um animal ameaçado, mutilado, às vezes ainda vivo, só por conta de um pedaço do corpo dele. Existe uma sopa de luxo que a parte do animal é cortada ele ainda vivo. E para piorar, isso às vezes é feito na frente do cliente. E o resto do bicho onde fica? Para trás, agonizando. E que animal é esse? Um urso ameaçado de extinção. E já o prato é a sopa de pata de urso. E durante séculos ela foi uma das grandes iguarias da alta classe asiática, símbolo de poder, símbolo de riqueza. É o tipo de coisa servida em banquete de gente poderosa. Hoje ela é proibida, mas ela não desapareceu. Esse prato continua rodando ali no mercado clandestino, preços absurdos, e praticando aí praticamente mais de $1000 uma única porção. E o animal é o urso negro asiático, também conhecido como urso da lua por conta da mancha que ele tem no peito. Essa é uma espécie ameaçada, em declínio, e já tem tratados internacionais proibindo essa caça. Ou seja, já é ilegal. E mesmo assim essa caça continua movido pelo dinheiro. E como isso se faz é uma das coisas mais bárbaras dentro da gastronomia. A pata costuma ser amputada ali com o animal ainda vivo, na frente do cliente. Porque eles acreditam que quanto mais fresca a carne do animal, mais valiosa ela é. E depois o animal fica largado num canto para morrer sem as patas. E aqui tem um elo que é ainda mais sombrio disso. Muitos desses ursos vêm do mercado de extração de bile. Lá são fazendas onde vão manter esses animais presos numa gaiola minúscula, às vezes por mais de 20 anos. E dali uma perfuração na sua bile sendo extraída ali diariamente. Eles continuam vivendo constantemente dor por anos. Muitos desses acabam com infecções e tumores. E aí depois de todo esse sofrimento, as patas viram um extra que vai ser feito por fora. E pior que isso nem é tão raro, a pata de urso é uma das peças mais traficadas que existem. Só aí no período de cerca de uns 10 anos, mais de 6.000 patas foram apreendidas. E isso só considerando o caminho para a China, naquelas rotas de Myanmar, Laos, Rússia. Ou seja, isso significa que no mínimo mais de 1.500 ursos foram mortos só por conta disso. E agora, o que vem em retrospecto quando a gente analisa isso? Nos casos anteriores sempre tinha uma opção de fazer diferente. Por exemplo, esperar o filhote sair de casa. O peixe não precisa matar. Aqui não tem isso, não existe pata de urso abatido de forma humanitária. Ele já é um animal ameaçado, morto de forma cruel, para entrar num prato que só serve para sustentar e para ostentar. Então aqui não entra naquela conversa de reduzir o sofrimento. Esse prato é um das que as respostas é uma só, é simplesmente parar de fazer e fazer a lei valer. Porque vai entrar naquele tipo de discussão que respeitar a cultura e a tradição é uma coisa. Agora, financiar a extinção e a tortura de um bicho por puro status é outra completamente diferente. E dá para saber essa diferença. Tem que alimentar, mas dá pra fazer isso sem crueldade? Ótimo. Mas quando a única forma é a crueldade, então a própria tradição já perdeu o argumento. Então até aqui foi aquele tipo de coisa de luxo, caro, exótico, coisa que geralmente é muito distante da vida de nós brasileiros, certo? Só que aí o próximo vai virar isso do avesso. Que a crueldade pode ser de ser coisa de rico para ser um fator industrial. E isso tá no ovo que talvez você possa ter comido hoje de manhã.
Para cada galinha que bota um ovo no teu café da manhã, o irmão dela pode ter sido morto no primeiro dia de vida. Não um e nem dois, bilhões todo ano. Só que quase ninguém sabe disso. Então aqui deixa eu explicar o porquê disso. Na indústria de ovos, o que realmente interessa ali é a galinha, a fêmea, a que põe. E o galo, o macho, ele não faz isso. E essas linhagens são criadas especificamente focadas ali para a produção de ovos. Ou seja, elas não engordam como frango de corte. Então o pintinho macho para esse negócio, ele não vale nada. Ele não bota ovo e ele não vira carne. E o resultado, assim que ele nasce, ali mesmo no incubatório, com um único dia de vida, ele morre. E essa daqui é uma conta assustadora, porque são cerca de 6 a 7 bilhões de pintinhos por ano no mundo todo. Essa vai ser uma das maiores matanças rotineiras de animais do planeta inteiro, e acontece de uma forma meio invisível ali dentro dos galpões, coisa que ninguém vê. E aqui os métodos para fazer isso geralmente são dois. O primeiro é mais um humanitário, chega um gás e faz eles simplesmente dormirem até morrer. E tem o segundo, que é mais barato, rápido e o padrão, a maceração. Nesse segundo, os pintinhos vão entrar ali ainda vivos na máquina para serem triturados. Dizem que é instantâneo, mas você já entendeu o tamanho dessa escala. Então aqui analisando os casos anteriores, olha as diferenças. Aqui não é questão de luxo, aqui não é exótico, não é sopa de rico, não é uma coisa do outro lado do mundo. É o ovo comum, do dia a dia, ele pode estar na tua geladeira agora. A crueldade aqui nesse sentido não é uma questão de ostentação, é uma lógica simples de mercado. O macho, ele não tem preço, então ele vai virar resíduo industrial. Esse resíduo vai ser utilizado para as outras coisas? Sim, mas ali ele não vive um único dia. Mas agora o ponto desse episódio é que tem uma notícia boa aí. Esse caso é mais fácil de resolver e ele já está sendo resolvido em diversos lugares do mundo. Tem uma tecnologia que se chama sexagem no ovo. Ou seja, dá para descobrir o sexo do pintinho ainda ali dentro do ovo, sem precisar fazer ele ser chocado, nascido e morto. E aí nesse método, veem que aquele ali é um macho, é só não continuar o processo, ele simplesmente não se desenvolve, ele não vive. Então sem o pintinho vivo, esse sofrimento reduz muito. E isso funciona porque esse é um método preciso e já roda em escala industrial. Não é o tipo de técnica que a gente pensa para se aplicar no futuro, já está acontecendo hoje. A França e a Alemanha, por exemplo, já proibiram essa matança de pintinhos machos desde 2022. Eles foram os primeiros países a fazerem isso, só que a indústria foi se adaptando e outros foram chegando atrás. E aí diversas indústrias começaram a aplicar essa sexagem no ovo. E esse aqui é o retrato perfeito que eu tento defender com esse tipo de discussão. O sofrimento ali não era necessário. A solução ali existe, ela funciona e onde teve vontade, virou lei. A única coisa que entre bilhões de pintinhos mortos e eles continuarem vivos é questão de custo e decisão. Nada mais. E do ovo mais comum de todos, a gente fecha no prato mais polêmico até aqui. É um animal que dificilmente aqui no Brasil a gente comeria, mas em outros lugares ele é comida. E aí a pergunta não vai ser sobre o bicho em si, vai ser sobre o como. Existe um festival onde milhares de cães e gatos são mortos para virar comida. E antes de você se revoltar, eu preciso puxar essa conversa mais difícil desse episódio. E esse festival é o Festival de Yulin, lá na China, onde todo ano milhares de cães e gatos são abatidos nele. Só que aqui tem um detalhe que embrulha o estômago. Muitos chegam de coleira, muitos são roubados, muitos são pets de alguém misturado ali aos da rua. E aqui o problema é o modo como eles são abatidos. Eles são espancados na paulada, sangrados, alguns ainda são fervidos vivos. Isso tudo é feito porque existe uma crença de que quanto mais o sofrimento, mais a carne é saborosa. Agora deixa eu falar como eu penso sobre isso, porque isso daqui já é um ponto um pouco mais complicado. O tipo de animal que se come é sempre um assunto complicado, porque quando você está falando de cultura, cada cultura vai se desenvolvendo em contextos diferentes. Então cada lugar que você vai analisar, um povo se desenvolveu de forma diferente com o que ele tem de acesso lá. Aqui no Brasil, por exemplo, gato e cachorro não são comida, eles são família. Eu mesmo adoro, eu tenho gato e cachorro. E até para quem pensa em churrasco, para a grande maioria das pessoas é impensável você ver o churrasco num gato e num cachorro sendo servidos ali. Para a cultura brasileira e em diversos outros povos, isso é algo impensável. Só que é justamente aí que mora a armadilha. Porque você vai lá para a Índia e a nossa vaca de cada dia, para eles é uma comida impensável, porque ela é sagrada. Para judeus e muçulmanos, o porco é um animal imundo. O que é normal para um pode ser horror para o outro. Então quando a gente analisa hábitos alimentares em termos de cultura, aquele pensamento de isso é nojento, vai acabar você chegando num ponto onde tá todo mundo certo e ao mesmo tempo tá todo mundo errado. Isso não pode ser um critério, porque o critério tem que ser outro. O problema ali de Yulin não é seu gato e é no seu cachorro. O problema ali é o método, é o animal ser espancado, fervido vivo. O problema é o sofrimento feito de propósito. E é esse o ponto, o sofrimento, quando ele é desnecessário, quando dá para evitar, por que não fazer? Porque independente de cultura alimentar, fazer isso com frango, com boi, com porco, o sofrimento em si é o errado. Porque esse tipo de discussão é extremamente mais complexa, a gente pode chegar em diversos pontos diferentes. Mas tem um ponto que dá para pensar bastante. A humanidade como um todo vai continuar comendo carne e isso não vai mudar. Mas se o animal precisa ser abatido para alimentar outras pessoas, ele não precisa viver e nem morrer sofrendo. Existe criação e abate sem tortura, com técnica, com respeito ao animal, sem desperdiçar nada dele. Porque esse respeito é o mínimo que a gente deve a um animal que deu a sua vida para transformar em
nosso alimento. E aqui eu ainda vou além. Até para quem não tem dó com esse sofrimento animal, deveria pensar nisso, porque o próprio estresse na carne estraga ela. O animal que sofre vai transformar a comida em uma comida pior. Então aqui, seja por egoísmo ou seja por empatia, o caminho é o mesmo. O sofrimento e a crueldade nunca é a solução. E aqui eu não estou apontando um dedo só para a China, não. O nosso abate em diversos pontos da nossa cadeia também falham aqui do nosso lado. Então esse tipo de lição também serve como lição de casa, como reflexão interna. Então esse tipo de episódio que eu trago aqui nunca foi para te transformar num vegano, porque eu mesmo não sou e eu seria hipócrita para tentar fazer isso. Mas são reflexões para te fazer enxergar. Então se você enxergou até aqui e pelo menos refletiu sobre isso, mesmo que não vai mudar seus hábitos, tá tudo bem. Esse é o propósito. Nos vemos no próximo episódio.